senhor presidente, Vanderlei Sauer, saúdo aos demais vereadores, saúdo aqui aos assessores, saúdo Coronel Wellington, Tito Morel, acabou de sair, em seus nomes a todos os militares que já prestigiaram esta solenidade, essa sessão inicial do ano 2023, saúdo secretários da municipalidade, vereador Claudinho, nosso diretor da PROEM, Aziora, São Roque, Tatiana, representando aqui o Sindicato Nacional, o tio, Stolarski, se sintam, enfim, todos cumprimentados, meu conterrâneo, quase conterrâneo, Roma, da linha Guabirá, militar também, Front, né? Saúde aos funcionários da casa e a todos que nos acompanham através das redes sociais. Senhor presidente, eu vim hoje, raramente ocupo a tribuna, normalmente eu faço através das comunicações parlamentares, mas em primeiríssimo lugar eu gostaria de me somar aos demais que já me antecederam, no sentido de que o senhor tenha aí um mandato, e nós todos os integrantes da nova mesa diretora, profícua e com comprometimento, né, também nesses 2 anos que finalizam a nossa legislatura, de muita produção, muito trabalho, belas discussões, como disse o vereador Pedro, para que, de fato, a população de Marechal Cândido Rondon entenda que valeu a pena, né, confiar o voto nesses vereadores que aqui estão representando diversos setores da nossa sociedade. Então, presidente, o senhor seja exitoso aí nos trabalhos, que a gente possa dar, como demos os 2 primeiros anos, celeridade a todos os projetos, Iracema, Toco, que vieram aqui para esta Câmara. Pedidos de urgência, ou não mesmo, às vezes nem havia o pedido de urgência, mas nos intervalos as comissões deram seus pareceres em função da importância do projeto que estava tramitando aqui. Também as iniciativas da própria Câmara de Vereadores, também, todas elas muito produtivas, lembranças de pessoas, e hoje vi mais uma vez, mais uma iniciativa, e cumprimento o vereador Dionir e o vereador Suco pela iniciativa de saudar aí, fazer o reconhecimento ao seu Seifer, pessoa que eu conheci, né, eu morava no Novo Horizonte, conheço muito bem. Os filhos hoje seguem a sina do pai, são verdadeiros professores pardais, pegaram o legado do papai, né, no sentido de criar ferramentas de trabalho, improvisar aquilo que na época não se tinha na linha de produção das indústrias, né? Então, é assim, é bonito isso, e como eu já disse num determinado momento, numa homenagem que aqui foi feita para 2 pioneiros, iniciativa minha, do presidente então, na época, Pedro Halber, de que nós, decanos da casa, temos mais compromisso de ter um olhar para essas pessoas do passado que foram importantes para Marechal Cândido Rondon. Que o tempo não sepulte essas lembranças, e vocês são mais jovens do que nós, mas tiveram também a felicidade de indicar o seu Alfredo, não, é o irmão dele, é o Ernesto, irmãos moravam em frente, propriedades em frente, né, pessoas muito consideradas e respeitadas na linha Belmonte, Novo Horizonte e município. Inclusive, acho que são membros da mesma igreja, isso, são da Igreja de Deus, né? Eu quero, o assunto que me traz aqui, depois das considerações iniciais, é a respeito dos royalties, né? Estamos no 2023. Lá atrás parecia ser distante essa data, Lofe e Verde, parecia ser muito distante. E começamos o ano, já estamos no 2º mês do ano 2023, e os royalties, através do tratado, do anexo C do Tratado de Itaipu, em abril termina. Então, o nosso secretário de Fazenda, consultei, daí tudo certo, então vamos recebeu já janeiro, ainda janeiro não, mas dezembro ainda recebemos, e até abril está garantido, depois depende da renovação do tratado. Então, eu sei, presidente Sauer, de que o senhor que tinha assento, e acho que agora o senhor vai indicar outro, né?
para representar lá no Conselho dos Lindeiros. Não sei se o senhor, como presidente, pode seguir. Sim. Só para contribuir, vereador Moncir, eu ainda estou na diretoria dos Lindeiros, não foi eleita a nova diretoria ainda, e nós tratamos desse assunto já há vários meses, né? Inclusive foi feito um estudo muito criterioso na nossa região, através de dados oficiais, e esses dados concluem que os royalties que hoje os municípios recebem, eles são insuficientes se fosse comparar as perdas que o município tem em relação a retorno de impostos, se essas áreas alagadas estivessem produzindo como outras áreas produzem. Então, esse trabalho todo já foi encaminhado aos deputados estaduais, federais, inclusive ao governador. O governador já montou uma comissão de estudos lá, com economistas do governo do estado, justamente para levar essa hipótese de talvez não só manter os royalties, mas também aumentá-los. Então, no pior cenário, a gente espera que mantenha como está. Mas tomara a Deus que não mude isso por enquanto. Né? Agora a gente sabe que vai mudar a direção, vai mudar, muda tudo. Né? Obrigado. Agradeço a sua participação e a parte do presidente Sauer para contextualizar isso, e é o momento oportuno para que a sociedade da região, e aí nós estamos falando agora de Marechal Rondon, o Conselho tem como atribuição, logicamente, fazer esse trabalho, porque o Conselho foi constituído justamente para representar os interesses dos 15 municípios do Paraná e mais o município de Mato Grosso do Sul, que é Mundo Novo. Então, com certeza, isso está na pauta. Quando eu fui presidente lá, a gente já falava disso, mas eu disse que isso ainda era distante. Agora nós estamos há 2 meses de findar o tratado, então é necessário que as autoridades que nós votamos, as autoridades que se elegeram, se reelegeram, e mais importante ainda, que agora temos já a indicação do novo diretor-geral, que é o deputado Enio Verri. Portanto, na mesa dele, imediatamente tem que ter uma manifestação das autoridades para que esse assunto seja prioridade na pauta do tratamento da Itaipu, juntamente com a contrapartida paraguaia. Então, se os 2 governos querem, vai acontecer. Se os 2 não quiserem, vai abrir uma discussão. Então, pessoal, é muito importante. E para isso eu juntei alguns dados aqui. O relatório que a Itaipu emitiu durante esses anos aqui, fechando agora, então, essa parte do ano 2023, nós temos repassado já para os governos federal, estadual e os municípios em torno de 13 bilhões de dólares durante esses anos todos. Para Marechal Cândido Rondon, vejam a importância de que se mantenham os royalties. No último ano, 2022, Marechal Cândido Rondon recebeu em torno de 31 milhões. Para 2023, Marechal Cândido Rondon prevê no seu orçamento geral em torno de 33 milhões de reais, o que representa 12,5% do todo o orçamento. 12,5%. Pessoal, essa é a capacidade de investimento que Marechal Cândido Rondon tem. Através dos anos, me lembro, quando fui prefeito, nos 8 anos, estava em torno de 10%. Por que mudou? Mudaram 2 coisas. O câmbio melhorou, então em reais nós temos mais reais no caixa da prefeitura, e uma das lutas do Conselho, vereador presidente, foi a luta que nós na época contratamos a Mussum, que nos representou, que é a Associação dos Municípios Alagados e também donos de barragens, e nós batemos perna em todas as lideranças dos partidos para que uma PL fosse aprovada, e ela foi, não no período que eu ainda estive lá, mas em 2018, e com isto aumentou-se a alíquota de cada município, especialmente dos municípios lindeiros aqui, e, portanto, Marechal Cândido Rondon e os outros todos aumentaram também o percentual. Então, aumentou o câmbio, melhorou a receita em reais, mas também o percentual aumentou. Então, o que era, de repente, lá no início, em 85, quando começou, né, o deputado Maurício Fruit, do nosso MDB de guerra, foi o autor da lei e criou os royalties, talvez fosse uns 7 ou 8%. Né? Não aprofundamos a esse nível do estudo, mas o que vale é o agora. Então, a luta precisa, de fato, ser acelerada, ser
por todos nós, manifesta, né, por isso o requerimento assinado por todos os vereadores, para que essas autoridades tenham na mesa o desejo e a manifestação dos representantes do povo de Marechal Cândido Rondon, que é aqui o Parlamento Municipal, de que nós precisamos desses valores. A relação que o prefeito mandou de obras que estão contratadas ou projetadas para 2023 e outras para, de repente, um pouquinho para frente. Elas incluem os royalties, pessoal. Não tem como esta projeção do que está sendo indicado aqui não ter a participação dos royalties. Então, por isso, todo esse planejamento feito em cima do orçamento, que através dos royalties chega a 12,5%, vocês todos podem imaginar o quão importante é a manutenção, ou eventualmente, como disse o presidente Sauer agora há pouco, a ampliação. Esse estudo sempre esteve na cabeça de muitos, de quanto de fato, se tivéssemos continuado produzindo, Pedro Rauber, alimentos nessa região, quanto isso daria de receita, contrapartida ao lucro cessante que a Itaipu nos paga através do armazenamento de água, tá usando nossa terra para armazenar água. Água é energia, no caso porque é uma hidráulica, né? Mas também quero dizer aqui, e ouvindo os relatos e o entusiasmo do ex-presidente Pedro Rauber, de que finalmente vamos ter a Câmara, uma Câmara decente, uma Câmara que de fato faça jus ao Parlamento de Marechal Cândido Rondon, me lembrei de que também nós somos merecedores. Marechal Cândido Rondon já é merecedor, e aí eu me animo quando vejo aqui de que temos aqui para as conclusões do Teatro Municipal de Marechal Cândido Rondon mais R$1 milhão já programado, certo? E buscando recursos, imagino que seja ainda dentro do ano 2023, para que a rede de esgoto lá provavelmente seja um sistema compacto, feito só para o nosso teatro municipal, e também o paisagismo do teatro, né? A frente, o paisagismo e estacionamento. Então, eu me animo com essas manifestações do Executivo Municipal, porque também, vereador Pedro Rauber, assim como do Poder Legislativo, Marechal Cândido Rondon já é merecedor de ter o seu teatro municipal, sua Casa da Cultura. Todos os municípios que emanciparam de Marechal Cândido Rondon já têm o seu centro cultural, já tem o seu lugar digno para a questão da arte, a questão das oficinas de música, de teatro, de atividade circense. Então, Paulo Henrique, você que é músico, Marechal Cândido Rondon já é merecedora, pelo tamanho do município de Marechal Rondon, pela arrecadação de mais de 300 milhões de reais, colegas vereadores. É hora de concluirmos o teatro e termos lá, sim, belos locais, belos concertos, termos lá uma formatura decente dos nossos filhos, nossos netos. Então, por isso eu me animo e acho que recursos nós temos para tal. Então, seria isso, mais uma vez reiterando, que tenhamos um ano maravilhoso, uma boa colheita, né? Também temos que destacar, porque os pedidos de recap asfáltico, o asfalto em cima de pedra irregular e mais pedras irregulares, pavimento melhor para as estradas rurais, nós vimos várias indicações feitas aqui na sessão de hoje. Algumas já também nós fizemos, nossa bancada do MDB também já fez, e vamos buscar recursos daqueles deputados que se elegeram aqui, senadores que elegeram, um senador se elegeu, mas os outros dois que estão lá já há 4 anos, também têm que contribuir mais com o Paraná e com os municípios do interior. Certo? Muito obrigado, felicidades e ótima semana a todos.